não, que ajuda. Dá pra ele, tia, dá forma. Dá. Alguém ajuda aqui. Mas... Bom dia, nós estamos aqui na Rádio Jovem, na Escola Deck Quirino. Nós estamos aqui com a Amanda, que é a nossa convidada do dia. Nós iremos falar de um assunto muito importante, né, Amanda? Isso. E nós estamos aqui também com a aluna Ana Clara, Emily Braia. Nós iremos aqui fazer algumas perguntinhas, né? O nosso assunto hoje é a síndrome de Down, conhecida como trissomia do cromossomo 21, né? Amanda, como foi para você receber esse diagnóstico? Particularmente, para mim, foi muito difícil. A minha gravidez toda foi bem tranquila. Em momento nenhum dos médicos que eu passei suspeitou do diagnóstico da Mariane. Então, quando eu recebi a notícia que foi logo no meu parto, que o pediatra que recepcionou a Mariane me falou que ela tinha todas as características do cromossomo 21, ou seja, da síndrome de Down, para mim foi bem complicado, porque eu não esperava. Certo. E qual foram assim, as primeiras emoções, sentimentos, sensações? O que você pensou que seria? O que você imaginou, na verdade, que seria aí? Na verdade, é até errado, mas o meu primeiro pensamento foi perguntar, questionar por que Deus, por que eu, por que comigo, né? Porque de início eu imaginava que eu iria enfrentar um bicho de 7 cabeças, ou então que a minha filha seria completamente diferente do que ela é, até mesmo por falta de conhecimento do assunto. Mas graças a Deus não foi nada disso, e foi também só por um certo período. Certo. E assim, quais informações você gostaria de ter acesso lá na gestação que poderia ter ajudado depois do nascimento, depois aí, né? Depois de ter passado tudo isso, hoje em dia, eu até preferi não ter descoberto. Eu acho que eu iria sofrer antes da hora, ou então isso aí poderia prejudicar mais o meu parto, ou até gerar uma depressão pós-parto. Enfim, hoje, no pensamento que eu tenho hoje, eu até agradeço a Deus por não ter descoberto. Não, isso não influenciou, né? Não influenciou. Até porque se eu tivesse descobrido quando eu ainda estava gestando, quando eu ainda estava na gestação, durante o período de gestação, não ia mudar nada, não tem o que fazer. Pelo contrário, existe isso. Né? E existe um exame que dá para você fazer quando você ainda está grávida. Só que é um exame muito evasivo, que corre até o risco da perca da criança, né? Então, eu acredito que hoje em dia eu sou grata por não ter descoberto antes. Não mudou nada. Como que foi o apoio da sua família e dos seus amigos nesse período? Nossa, foi muito importante. Alguns amigos se afastaram. Eu acho também que pode não ser só pelo fato da Mariane ter nascido, mas o fato de às vezes a gente ter filho ou não, isso pode também influenciar nas suas amizades. Às vezes, quando você é solteira, um exemplo, ou quando você tem filhos ou não, você tem um certo tipo de amizade, e depois disso você tem outros. Então, as minhas amizades, algumas desapareceram, mas a minha família, o apoio da minha família foi completamente muito forte para mim e foi essencial na minha vida. Como foi seus maiores desafios sendo mãe da Mariane? No início foi a aceitação. Todo diagnóstico, toda notícia que você recebe, você precisa aceitar. Então, o maior desafio para mim foi a aceitação no início. A rotina da sua família mudou? Demais. Muda muito para a criança, né? A rotina de água para vinho. Assim. Você tinha uma rotina completamente outra. Como você se lida com os preconceitos e as estigmas? Bem simples. Eu sou muito bruta, rústica e sistemática. Se alguém fala um A para minha filha, eu respondo o mesmo A que eles falam. E toda mãe, né? A mim é uma roça, né? A mim tá bem tranquilo quanto a isso. Surgiu o preconceito, uma lapada. Existe algum mito sobre a síndrome de Down que você gostou de esclarecer? Sim, muito obrigada por essa pergunta, Ana Clara. Toda pessoa, a maioria das pessoas, elas associam a síndrome de Down como uma deficiência intelectual. Isso é um mito. A síndrome de Down não significa uma deficiência. A síndrome de Down é uma condição genética e a deficiência existe na maioria das crianças com síndrome de Down, mas não em todas. Portanto, é um mito alegar que a síndrome de Down é uma deficiência. Muita falta de conhecimento, né, Amanda, das pessoas. E isso leva ao preconceito. A falta de conhecimento hoje em dia leva ao preconceito na maioria das pessoas. Existe algum recurso
programa que você foi especialmente útil para a sua família? Existe a PAI, que associa muito, que abraça muita família que não tem uma condição financeira para bancar os procedimentos que é necessário para os seus filhos ou para as crianças. E isso no início do tratamento do Mariano foi essencial. De que forma você incentiva a independência da sua filha no dia a dia? Eu acho a Mariana uma criança muito independente. Ela expressa tudo que ela quer, ela fala tudo que ela quer. Então, eu acho que é uma forma legal de falar que ela é completamente dependente. Não em tudo, até pelo caso da idade, mas acredito que aí no futuro ela vai ser uma pessoa independente. Qual que é a idade dela mesmo? 3 anos. Que conselho você daria para outras mães que estão passando por uma experiência semelhante? Gente, não é um bicho de 7 cabeças, camarense. Não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples. É claro que é difícil a aceitação e é normal, como qualquer outro diagnóstico, mas vai ser uma criança normal, independente, que vai fazer tudo como as outras. Como você trabalha a inclusão na sociedade? Passando conhecimento. O fato de estar aqui hoje é uma forma de inclusão, de fazer as pessoas enxergar que a síndrome de Down não é isso que eu acabei de falar, um bicho de 7 cabeças, é uma coisa normal, uma condição genética que vai possibilitar que a minha filha faça a mesma coisa que outra criança faz. Então, acho que uma dessas formas de trabalhar a inclusão é passando informação. O que as pessoas podem fazer para apoiar as crianças com síndrome de Down? Incluir. Tratar minha filha, tratar qualquer outra criança, adulto, jovem com síndrome de Down da mesma forma que elas iriam tratar outra pessoa. Como as pessoas podem ajudar no combate ao preconceito? Que tipo de suporte psicólogo estão disponíveis para a família com síndrome de Down? Então, suporte psicológico, essa pergunta, o suporte psicológico. Qual que é o apoio psicológico, né? Que o governo dá? No momento nenhum. Nenhuma, né? Nenhum. Para a família, nenhum. Quando eu tive a Mariane, eu tive uma profissional, psicóloga. Eu tive uma psicóloga, mas que incluía ali no meu parto, que toda mãe tem. Tem. Eu acredito que toda mãe tem. Nas primeiras horas. A psicóloga, né? Então, toda mãe tem. Então, eu tive uma psicóloga que foi, assim que a Mariane nasceu, ela foi lá, conversou comigo, mas isso foi coisa do hospital, onde eu tive a Mariane, não foi do governo. Após isso, eu não tive nenhum apoio. Foi só você E a minha família, só. E amigos mais próximos, né? Foi isso. Porque o governo mesmo, para a família, eles não disponibilizam nenhum tratamento psicológico. O governo não ajuda em nenhuma, tipo assim, síndrome de Down, autismo, eles não ajudam em nada. Eles ajudam de uma forma que você precisa provar que você é bem carente financeira, então eles podem ajudar de uma forma financeira. E isso também tem que ser decorrente. Eu, particularmente, não consegui esse ajuda do governo financeiro. Mas ajuda gratuito, psicológico, não tem nenhum. E como que as pessoas, como que você acha que elas devem, como que, na verdade, você lida com o preconceito das pessoas? Às vezes algum comentário que você já ouviu, quais são esses comentários? Se te magoou, como que foi passar por isso? Porque sempre tem uma pessoa inconveniente, né? Isso. Principalmente quando a gente tem bebê, né? Nossa. No começo foi bem difícil, vou te falar que eu chorava. Toda vez que eu ouvia alguma coisa, mas qual que é o probleminha dela? E a forma exata não é o problema. Minha filha não tem problema nenhum. O problema que ela tinha era cardíaco, que foi corrigido. E a síndrome de Down não é um problema. Me doía bastante quando eu ouvia isso. Ou então, às vezes, eu já ouvi, nossa, mas ela tem um defeito, né? Que defeito é esse? Isso me doeu bastante. Na época, acho que ela tinha uns 6 meses. Eu briguei com a pessoa, fui embora do lugar que eu estava. Então, isso já me doeu bastante. Mas hoje em dia eu procuro passar o meu conhecimento para aquela pessoa que forneceu
de uma certa forma, o preconceito comigo. Porque o preconceito é nada mais, nada menos. Lidar com preconceito com a informação. Exatamente. Explicando para a pessoa que ela está Exatamente. errada, que não é Isso. bem assim. Porque hoje em dia o preconceito ele é uma forma de a falta de conhecimento. Então, a pessoa às vezes fala uma fala errada, fala uma palavra que vai me magoar, uma frase que vai me magoar e tal. Eu procuro falar assim, não, mas não é assim. As coisas, eu explico, meu filho é igual o seu, tá tudo bem. Hoje em dia é mais tranquilo, porque eu já acostumei. Mas eu sei que vai acontecer muito ainda. Tá tudo bem. E você sabe que as pessoas que estão com você é porque gostam de você. As que não tá, As que gostam de mim, que gostam da minha filha, que inclui a minha filha, é porque realmente gostam de mim, da minha família e principalmente da minha filha. E para nós, mamães, né, eu acho que o principal é a pessoa tratar a nossa criança bem, independente de qualquer coisa, né? Trata o filho da gente bem, né? A gente já começa a gostar da pessoa, não é verdade? É exatamente isso. Tratou meu filho bem, tá ótimo pra mim. Pode até não gostar de mim, gostar do meu filho. Gostar da criança, tá tudo bem. Mas assim, e como que é para você ser mãe hoje da Mariana? O orgulho, a felicidade, ver o desenvolvimento dela. Eu costumo falar o seguinte, que se eu pudesse voltar lá atrás, tivesse uma reunião com Deus e Deus me falasse assim, Amanda, você pode escolher uma coisa para eu tirar da sua vida. Você quer que eu tire o da Mariana? Eu não queria. Não queria. E assim, não é que eu desejo para as outras mães, não é que o seu filho nasça com síndrome de Down, não é sobre isso. Mas se você tivesse a oportunidade de conhecer o amor que eu recebo em troca, é diferente. E eu Eles são falo mais carinhosos, muito então, mais, muito. E eu falo que assim, ó, ter um filho é muito bom, mas ter um filho Down é melhor ainda. Aí as pessoas costumam falar que eles são especiais. Claro que não. Quem é especial somos nós. na Nós. verdade, ela é muito especial para você, Demais. né? Porque você não. Eu tenho certeza que hoje você não se imaginaria, né, sem ela na sua vida, Não. não é verdade? De Se jeito você nenhum. pudesse voltar no tempo, tipo, nossa, como que eu sobrevivi sem essa criança na minha vida, né? Não queria. Então, não queria que Deus tirasse nada da minha vida, nada da vida da Mariane. Eu quero ela assim, do jeito que ela é. Ela é isso. Isso é muito lindo, né? O amor pelo filho, né? E do filho pela mãe, né? Eles são uma criança em si, todas as crianças são muito carinhosas, ainda mais na cidade, né? Então, nossa, um carrapatinho na gente, né? Amor. Sim. Que gracinha. Não, e ela é linda, maravilhosa. Obrigada. E ela é muito comportada. Ela não é agitada, não, viu? Fifi. Ah, por nada, princesa. Amanda, você gostaria de comentar alguma coisa, passar alguma mensagem, alguma coisa que a gente, né, não perguntou? Não, eu acho que é isso. Queria parabenizar os alunos, os professores por esse ato. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é isso, gente. A falta de informação acaba trazendo falas preconceituosas, atitudes preconceituosas. Então, procurar sempre saber mais sobre o que se trata, saber mais o que a gente está falando. Porque muitas vezes, não é por maldade, mas falar sem saber pode machucar outra pessoa. E quando a gente se torna mãe, eu falo assim por mim, né, por minha experiência. A gente escuta cada coisa. É cada palpite Absurdo, torto. Por exemplo, esses dias eu estava no aniversário, a minha tem 2 aninhos só. Uhum. E refrigerante eu ainda não teve, opção minha. Só que tem pessoas que não respeitam, né, as escolhas que a gente tem. Independente se é algo de comer, se é algo de beber, se é a roupa, né? Independente. Tem pessoas que não respeitam, querem palpitar e querem mudar a forma que a gente cria a criança. Ah, se eu fosse você, eu faria isso, porque a minha fez e não morreu, não é verdade? Porque as pessoas falam, nossa, a minha comeu isso e não morreu, tá viva até hoje. Nossa, é o que eu mais ouço. Então, assim, tem muitos comentários de pessoas que não têm o conhecimento de diversos assuntos, né? Que elas querem palpitar e querem interferir nas escolhas da mãe, né? Eu acho que falta hoje a empatia de respeitar a mãe, principalmente no pós-parto, né? Que a gente fica muito sensível, né? Na parte aí, na fase do puerpério. Então, assim, as pessoas elas têm que aprender a respeitar, né, as escolhas da mãe, o que a gente quer, como a gente quer criar a criança, como que a gente quer fazer. E a gente, assim, a gente ouve muitos comentários maldosos até, né? Não só com crianças
que tem como é que chama? Condição genética, né? Não, o nome, o termo. Trissomia A trissomia do cromossomo 21. Até Então- 21, como é mais conhecido, assim, né? Mais prático. Mas falar. pode falar, Mas é porque a maioria das pessoas conhecem como síndrome de Down. Eu mesma eu não conhecia outro termo, assim. Aí ontem que eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto que eu vi que era isso mesmo. Mas assim, não só a respeito da síndrome de Down, mas qualquer outra coisa que a criança possa ter, qualquer coisa. As pessoas, elas não procuram saber, né, a questão da informação. Elas só querem falar o que vem à cabeça e não Elas se importam o que a mãe vai sentir, o que a mãe vai pensar, né? E isso, nossa, é tão constrangedor, né? A gente passa por cada situação. E é delicado também, né? Porque às Sim. vezes a gente não tem uma E além de você não ter um apoio emocional, né, um apoio psicológico do governo, elas não pensam nisso, como que vai ficar a cabeça da mãe, né, com o que ela vai falar. Elas só falam, né? Isso eu acho muito maldoso, assim, né? chato, né? É muito constrangedor. Meninos, alguma pergunta? Alguma curiosidade? E pelo que eu tô vendo ali, né, ela fez uma cirurgia. E como que foi? Tipo assim, o que que você passa pra gente, pra uma criança que tem a mesma coisa que ela e precisa também fazer a cirurgia? 50% das pessoas O que com foi a cirurgia? foi cardíaca. Então, 50% das pessoas com síndrome de Down, né, das crianças que aí nascem com síndrome de Down, elas são cardíacas. E, na maioria desses casos que elas são cardíacas, precisam ser corrigidas. E no caso da Mariane, foi preciso ser corrigido com cirurgia, ela tinha 1 ano de idade. É um momento muito difícil, é muito delicado. Mas eu acho que, assim, o que tem para passar para pessoas é ter fé. Fé. Eu sou muito religiosa, tenho muita fé e eu me peguei muito com Deus. Porque se for o caso de ser operatório, é Deus que vai guiar no dos médicos e tá tudo bem. E a Amanda deve ter sido muito difícil, né? Uma criança tão pequena fazer cirurgia, né? A cirurgia da Mariana foi um pouquinho mais complicada. Ela estava ali estimada para 5 horas de cirurgia. Quando eles abriram o peitinho dela e viu que a cardiopatia não era o que eles imaginavam, a cirurgia teve que ser um pouco mais delicada. Nosso coração deve ter ficado na mão, né? Nossa, eu tive que assinar outros termos, porque eu tinha assinado termos para um tipo de cirurgia. E quando eles viram que não era o tipo de cirurgia que ia precisar fazer, o coração dela precisava de um implante de um coração bovino. E aí eu tive que assinar outro tipo de cirurgia que eu não estava preparada, que eu não queria assinar, mas tudo foi entregue na mão de Deus e graças a Deus deu tudo certo. E mesmo nessa fase da cirurgia, você não teve um apoio psicológico? Não, do governo nenhum, só da minha família que teve do meu lado a todo momento, principalmente meu esposo, que está comigo, presente comigo a todo momento, tudo que a gente passa junto. E a minha família que está assim, e que vai conversando, e Deus. Porque Deus também me agarrou muito nessa hora, mas do governo nenhum apoio psicológico. E eu acho que se nós, mães, tivéssemos esse apoio, né, apoios como esse, momentos tão difíceis, né, porque cirurgia, a gente deve ficar com a cabeça a mil, né? Porque é tão... Não. Ela fez por quanto tempo? 1 ano. Pensa, um aninho, é muito pequenininha. 1 ano, né? porque eu segurei, porque os médicos Eu queriam antes. antes. Eu não queria de jeito nenhum, até porque eu esperava um milagre, que não precisasse operar, que não precisasse fazer cirurgia. Meu pai, que é muito presente na minha vida, era contra a cirurgia, ele não queria que a gente operasse ela, enfim. Então, foram 1000 motivos para eu segurar até o ano de idade. Então, quando ela pôde esperar, eu esperei. Aí, um dia, a cardiologista dela chegou em mim e falou assim, Amanda, não dá para esperar Tem mais. que ser. Ou a gente opera ela com urgência, ou futuramente você pode perder sua filha, né? Então, Não tinha outro jeito. a opção foi E assim, você acha que se você tivesse tido esse apoio, né, um psicólogo, uma pessoa para auxiliar, você teria feito, assim, claro que teria feito diferença, mas teria mudado muita coisa para você? eu acho que tinha, né? porque no começo a gente apavora muito, a gente não sabe o que a gente Aqui vai ela tá enfrentar, ela acordou vai cedo. não acontecer. sabe. E a família da gente também é leiga no assunto, ninguém sabe o que vai Às vezes acontecer. até eles colocam uma certa pressão, né, Isso, sem querer. Então, às vezes, se tivesse ali uma pessoa que pudesse
segurar na minha mão, falar, não, calma, não é Vai dar assim, certo. vai dar certo. Talvez, eu não sei te falar como seria, porque eu não tive, mas Mas a gente fica muito talvez desamparado, né? eu teria sido mais abraçada, eu teria aceitado com mais facilidade, tinha passado até por esse processo antes, né? Porque quanto antes seria melhor para ela, e eu fui segurando, mas enfim. Ela Psicólogo já vai na escolinha ou não? Ainda não, segurei. Você quer colocar ela? Eu vou ter que colocar, né? Ano que vem, querer eu não quero não, mas eu vou ter que colocar. Mas por que você não quer esse medo? Acho que nem é um medo. É porque eu parei de trabalhar quando ela nasceu para me dedicar a ela. Porque no começo é muito intensivo, todas as terapias, todas as funções que a gente tinha que exercer no dia a dia. No começo, no início da vida dela, ela começou com 45 dias as terapias, ela fazia 16 terapias por semana. Nossa, muita É coisa. muita coisa. Então eu saía de um, ia para outro, saía de um, ia para outro, e era muito rápido. Então eu saí para me dedicar a ela. Então eu aproveitei que eu saí e falei, eu vou ficar com ela o máximo que eu puder, o maior tempo possível. Então eu segurei. Mas agora ela já está lá na matrícula, eu já fiz a matrícula dela. Pro ano que vem. No ano que vem ela já completa 4. Ou ela acabou de fazer 3? Não, completa 4 de fevereiro. Fazer 4 já. Mas vai dar tudo certo, Vai, se Deus né? Se quiser. Deus quiser. O psicólogo que se for sua Dificuldades família. nós temos, né? Qualquer criança, todas as crianças têm dificuldade de socialização no começo, né? Isso. Porque é tudo novo, é muita criança, às vezes é muita agitação. Mas ela vai ficar já com qualquer outra criança se Se encaixaria, Deus quiser. né? Meninos, mais alguma dúvida? A Mari não quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fala Não? aqui, ó. Fala Fala oi. assim, oi, gente! Fala. Aqui, fala o que você gosta de comer. Mamão. Mamão. E quem que é aquela ali? Quem é? Fala aqui. A babá. A babá! Ela foi promovida de titi para babá. Fala pra gente o que é esse mamão. O que é mamão? Mamão. Que jeito que a Mari come mamão? Que jeito? Nossa! É pão de queijo, né? É gostoso, mamão. É gostoso? Sim. É. A Mari gosta? Que tanto? Tantão. Então fala aqui, tantão. Tetão. Então, gente, é tão pouca a idade, né, que eles começam a falar, começam a interagir com a gente, né? Você pretende ter mais filhos, Amanda? Meu sonho, por mim, eu já tinha mais uns 3. Nossa Senhora! Meu marido que não quer. Eu estou na segunda e eu acho que eu vou finalizar a fábrica, porque dá muito trabalho, né? Dá trabalho, Muito mas é trabalho. bom. Não, eu falava que queria ter 2. Acho que E só como que foi a reação do Vovô. pai dela quando você soube que ela tinha síndrome de Down? Então, como eu disse, a gente sempre passa por tudo junto. Então, assim, a reação dele também foi o questionamento, por que nós, por que com a nossa filha, como que vai como que ser. vai ser. E de início, ele tinha receio que pudesse ser algum problema nosso. Existem casos que se você tem relações com pessoas do mesmo tipo sanguíneo ou Aumenta as chances. isso, existem casos que podem acontecer isso. Ou podem ser, tem um nome, mas eu esqueci, mas é que vem de família. Como chama? Quando vem de Hereditário? família? Hereditário. Pode ser hereditário. Então, ele tinha receio que pudesse ser isso. Mas a gente buscou ajuda médica. Oi. A gente buscou ajuda médica, tratamento médico, e a gente descobriu que não era culpa nossa, que não era hereditário, que não vinha das nossas famílias, que não tinha nada a Porque ver. tinha que ser, estava Tinha no que seu ser. caminho. Hoje em Pra ser dia, assim. de 500 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down. Então, pode acontecer com qualquer um. É mais frequente com mulheres mais velhas, que têm uma idade mais avançada, é mais frequente. Mas pode acontecer com qualquer um. Eu fui mãe jovem, fui mãe aos 25 anos, e a minha filha tem síndrome de Down, tá tudo bem. Conheço mães que foram mães aos 18, mães aos 35, mães aos 50, e tá tudo bem. É porque você foi a escolhida, Isso. porque Deus te escolheu, porque você seria a melhor mãe Exatamente. para ela. Às vezes, se fosse outra pessoa, não cuidaria como você cuida. Porque quantas mães tem aí que arrumam filhos, né, que eles não têm
cuidado com a criança, faz tudo de qualquer jeito, não cuida, não se importa, né? Eu acho, assim, que Deus tem um propósito para todos nós. Dizem que a criança escolhe a mãe que quer ter, ela te escolheu e Deus escolheu, né? Deus permitiu que ela te escolhesse, né? Porque eu tenho certeza que você é uma mãe maravilhosa e que você vai ter mais e também serão maravilhosos. Obrigada. Né? Meninos, mais dúvida? Brian, Emily, Amanda, mais algum comentário? Não, gente. É isso mesmo. Então, pessoal, nós ficaremos por aqui. Muito obrigado, né? Sigam a Amanda nas redes sociais, tá? Dá um apoio para ela. Depois a gente deixa o arroba dela na E descrição do vídeo. a Mari tem Instagram, né, também. Ela tem Instagram também? Tá ali, ó, marcado no meu perfil, ó. Sigam ela também, gente. Se tornarei uma influência de sucesso, né? Ela já tem mais seguidor que eu. Nossa, muito mais que eu. Então, pessoal, é isso. Nós iremos deixar o arroba da Luz. Pode deixar o da Luz, Claro, tá? por favor. Nós deixaremos aí o arroba na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.